Estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3, este primeiro programa do ano e conversando sobre economia. Conversamos no primeiro bloco sobre economia de um modo macro, de um modo geral, mas agora nós vamos conversar sobre a economia que chega no seu bolso, ou que sai do seu bolso. Conosco aqui o professor Avelino Balbino, economista, ele que é diretor da Escola de Gestão e Gerencial. O que é que deve acontecer com o bolso do brasileiro em 2012? Mais dinheiro, menos dinheiro, mais cautela, mais tranquilidade? Mais dinheiro é um pouco difícil avaliar isso aí. Mas com certeza o ano 2012 será muito parecido com o ano 2012 em termos assim, de ritmo econômico, mas com um agravante. As incertezas internacionais podem levar a ter reflexos no Brasil. Dá para saber hoje, no começo do ano, qual o tamanho desse reflexo? Não dá para adivinhar. Não dá para adivinhar. As pessoas têm uma preocupação de início. As contas do final do ano de 2011 estão todas na mesa. Estão, neste momento, sendo discutidas pela família. Exatamente. E provavelmente não haverá dinheiro para quitar todas essas dívidas. Até porque as dívidas do ano de 2012 já começaram. IPTU, IPVA, matrícula, material escolar. É um período, o que eu faço? Período, como diria meu avô, ingrato. Eu tenho como optar, se eu não tiver todo o dinheiro, ou eu devo partir para um financiamento, utilizar o cheque especial, enfim? Bom, inicialmente, você tem que estar preparado para ter uma estrutura financeira cautelosa, bastante prudente no ano 2012. Ou seja, evitar ao máximo extravagâncias com o seu dinheiro. Uma coisa que você falou é bem interessante, você tem que planejar não só o próximo mês. Se você está no ano 2012, você diz assim, bom, mais ou menos quais os gastos que eu terei ao longo do ano, aí lembrando que você falou, IPVA, IPTU, colégio das crianças, aumento do colégio das crianças tem aumentado acima da inflação. A gente tem plano de saúde também. Planos de saúde, né? Segurança, telefonia, tudo isso. Então, o que é que vai acontecer? Dá uma previsão de gasto, qual é a minha previsão de receita? O problema do começo do ano é um problema que a gente chama de quebra de fluxo de caixa. Ou seja, um volume muito alto de despesas e o seu salário é praticamente o mesmo, ou mesmo. Você pode ter recebido 13º, mas como a maioria das pessoas fazem, não quitaram suas dívidas ou quitaram só parcialmente, fizeram as alegrias do final do ano, imprudentemente já pensam no carnaval para criar mais gastos e isso não é o que o ano de 2012 pede. Você tem que fazer o seguinte, faz as suas contas, organiza isso e como tratar essa quebra de fluxo de caixa. Tenta financiar. Pior conselho, usa o cartão de crédito. Se você tiver 10 vezes sem juros, entendeu? 10 vezes sem juros e não tiver jeito, se eu pagar à vista, não tiver nem como condicionar, divide, parcela. Material escolar, por exemplo. IPTU, tem um dinheiro para ganhar aqueles 5, 10% no pagamento da cota única? Não, não tenho. Divide, planeja. Se eu tiver que precisar de dinheiro, não uso o cartão de crédito, não uso o cheque especial, tenta financiamentos, empréstimos consignados. O cheque especial deve estar na mesma medida, digamos assim, do ano de 2011, que foi muito alto, por sinal. Foi um péssimo investimento. O cheque especial, fazer empréstimo no cheque especial. No cheque especial. Sim, sempre porque ele sempre vai ter a taxa de juros mais elevada. Mais elevada. Ele pode até cair da taxa de juros, que eu não vejo, porque assim, o comportamento da inflação para mim nesse ano, pessoalmente, existe um certo risco, não alto, de você ter um crescimento lento com pressão inflacionária, que é o inferno. Agora, professor Avelino, é claro que boa parte dessas dívidas vem do supérfluo. Muito bem. O problema é, como é que eu posso diferenciar o que é supérfluo do que é essencial? Vamos assim, quero trocar o carro, as taxas estão elevadas. Meu carro, o custo de manutenção do meu carro é maior que o custo da prestação, do valor da prestação? Não, não é.
custo de manutenção, meu carro tem condições. Então é melhor trocar o carro quanto ao horizonte de planejamento. Evidentemente que cada pessoa ela tem uma vida econômica diferente da demais. Está falando aqui de um geral da economia. Se a sua vida econômica estiver bem e puder não entrar em financiamento, porque a taxa de carro, quanto é que está? Né? Acho que 1,3, 1,4, 1,5. Você capitaliza isso no ano, você vai pagar 12%. Se eu fazer aqui a conta de cabeça, 18% ao ano, ou mais, muito mais de 18%. 20% ao ano, taxa de juros de um carro. Em 4 anos você vai pagar outro carro. Então não é exatamente o melhor forma de financiamento. Então, uma coisa que tem que pensar, então assim, que é supérfluo, vai tocar o carro? Não precisa. Viagens, quer viajar com a família, tem alguma forma de lazer mais em conta? O dólar, por enquanto, deve se manter um pouco mais alto um pouco mais que alto, o habitual. Sim, um pouco mais, então é mais caro viajar, né? Existem alternativas, então fazer, porque assim, se você investe esse dinheiro, e assim, eu vou falar logo de investimento, investe em renda fixa. Porque a Bolsa de Valores tem demonstrado, ainda no Brasil, para o pequeno investidor, não ser o melhor negócio. É preciso ter muito sangue frio, saber com quem opera. Em Alagoas agora existem 2 ou 3 pequenas operadoras que têm tido bons resultados, mas tomar cuidado com, não estar preparado para perder dinheiro ao investir em bolsa. Então, se não está preparado, investe em renda fixa, em CDB, em poupança, seja quanto ao empréstimo do empréstimo, que existe aquele empréstimo que você tira para pagar outro que você já tinha feito, e tem muita gente ofertando aí, aliás, a propaganda não tem sido muito amiga do brasileiro, sobretudo aqui do alagoano. Tem que se ter um certo cuidado. Você tem que pensar o seguinte, eu tenho capacidade de pagar ou não? Quer dizer, se eu vou pegar um empréstimo para reestruturar a minha dívida, ou seja, pegar a minha dívida que está grande, crescendo uma taxa de cheque especial, e vou, quer dizer, a 9% ao mês, e vou trocar uma por outra dívida de 3% ao mês, ótimo. Agora, você tem condições de pagar a dívida de 3% ao mês? Porque você pode cair no risco de você não pagar de 9 nem de 3. E esse é que é o grande problema que eu vejo. As pessoas, quando têm um alívio, porque reestruturaram sua dívida, elas voltam a consumir em massa. O comércio tem se preocupado com isso, professor Avelino. As pessoas estão fazendo compra de R$20 em 30 vezes, em 10 vezes, mas só que 20, mais 40, mais 60, mais 80, mais 120, é uma geladeira, é aquela novidade eletrônica, como aí o sonho da TV de LED em 40 polegadas agora, ou mais. 3D, né? Um pouco mais adiante, a gente não vai ter uma fatia significativa da população impedida de consumir? Isso é uma coisa que o Banco Central, o presidente do Banco Central tem conversado muito, e essas medidas macroprudenciais que foram tomadas ao longo do ano de 2011 visam isso. Quer dizer, o que aconteceu nos Estados Unidos? A população muito endividada, entendeu? A economia demora a se recuperar, por quê? Porque as pessoas, antes de consumir, vão pagar suas dívidas, vão saldar suas dívidas, vão diminuir. E esse fluxo, tá vendo? Esse ciclo é muito perigoso para a economia. A gente verifica isso na habitação, por exemplo, aqui? Na habitação, assim, o que preocupa na habitação é o volume de empréstimo feito com fundo de garantia, como a gente já vem discutindo em off, né? E se as pessoas têm condições ou não de pagar. O que deve ficar claro é o seguinte, o que não está claro, na verdade, é que sim, se houver algum problema de inadimplência séria no sistema de habitação nacional, veremos um outro drama do BNH? Isso, para mim, não tem resposta. Porque os contratos, eles deixam claro de que a parcela é fixa, mas se houver determinada situação econômica, as coisas podem ser modificadas. Ela é fixa, mas aumenta uma vez por ano. E essa vez que aumenta por ano, ela pode ser maior do que o seu aumento de salário. Então, a proporção daquela parcela de financiamento em termos de sua receita, ou seja, você gastava 20% de sua receita ao pagar sua habitação, por exemplo, ela pode passar para 25%, 30% e comprometer outras despesas que são inflexíveis, por exemplo, são rígidas, como, por exemplo, a alimentação. Quais são as dicas que a gente poderia deixar aqui para os telespectadores da TV Educativa? Como é que a gente pode poupar
melhor? Poupar ainda é o melhor negócio? Sim, poupar ainda é o melhor negócio. Você tem que, se você não tem disciplina para poupar, cria uma poupança forçada. Como é que você cria uma poupança forçada? Inventa uma prestação fictícia, até o banco ele já pode programar isso, algumas pelo site, né, pelo Home Bank. Você pode programar que você vai gastar pagar R$200 de poupança. Imagina que aquilo é uma prestação, coloca na poupança. Você precisa ter dinheiro guardado. O próprio banco faz esse saque, essa reserva. Essa reserva, você programa no banco lá, bota lá R$200 todo dia 5. E ele vai na tua conta, automaticamente tira e coloca na poupança em alguma aplicação. Qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode poupar, mesmo aquele que vai ganhar a partir deste ano, já começa, né, ganhar agora em janeiro os R$662 do governo federal do salário mínimo? Depende da sua estrutura de gasto. Acho que é uma questão seguinte, você precisa de ter um pouco de dinheiro, é uma questão muito simples. Você pode perder o emprego, tem seguro-desemprego, tem FGTS, ótimo. E se você não arrumou um emprego nesse meio tempo? Está na reserva. Você pode ficar doente, você pode ter um gasto na sua família excepcional. É a falta desse dinheiro, dessa reserva, que faz com que você entre no cheque especial, no cartão de crédito. O senhor é professor, além de Sim. economista, é diretor da Escola de Gestão e Gerencial. A própria economia e o modo como as pessoas lidam com ela é uma questão da educação? Sim. É uma questão de construção na infância. Nos Estados Unidos é bem mais forte. Então você tem a educação financeira que começa na pré-escola. Por exemplo, saber consumir. Desenvolvimento da atitude empreendedora. Isso é uma questão cultural. Lidar com dinheiro positivamente. Tudo isso é uma questão cultural. A gente tem que ensinar as crianças. O brasileiro não é empreendedor, nesse sentido. O brasileiro é empreendedor, mas tem um aspecto cultural do brasileiro complicado. Ele não planeja. Ele não planeja. O fato de não planejar significa que ele não entende quando entra no mercado. Ele tem muita coisa a aprender. Muita coisa mesmo. E tem coisas. Eu estava discutindo com a minha equipe de diretores, assim, que está montando curso de formação de empresários. Montei uma grade técnica. Aí foram discutir questões comportamentais. Eu digo, tem coisas, que são as regras de negócio, que cada pessoa vive em um determinado mercado, que isso leva um tempo. E não tem livro para isso. São aspectos comportamentais. Então, voltando ao assunto. Educação financeira começa na pré-escola e a gente não discute isso na pré-escola. Não discute, não incentiva as crianças a serem empreendedoras na escola. Então, quer dizer, aquele cofrinho para que você possa obter o seu presente um pouco mais adiante. Ou seja, tem que sair do teu esforço também, já desde criança. É muito simples. Na minha casa eu faço o seguinte, olha, tem um mesário, é o seguinte, quero tal coisa, você só ganhou 10, se quiser junte. Aí, com o esforço dele, se você juntar tanto, ele contribui com tanto. Teve uma vez que eu fiz os meus filhos virarem sócios. Quer tal brinquedo, você não tem dinheiro, ele tem. Quer ser sócio? Sejam sócios no brinquedo. Por quê? Porque faz parte do mundo que eles viverão. Eu não posso criar meus filhos para pensar, eles têm que ser proativos, eles têm que tomar decisões, estando no comando ou estando como funcionário. Hoje a questão que você pede é o seguinte, você quer um funcionário que resolva seus problemas. O empresário chega, eu quero que resolva o seu problema, meu problema. Então, somos criados para isso? Não, não somos criados para isso. Não fomos criados para isso, não é, professor? Professor, eu quero aqui agradecer a sua participação e os esclarecimentos. Eu agradeço, Elias, estou à disposição sempre que for preciso. Assim, os temas com vocês sempre são muito amplos, né? A gente, às vezes, muita coisa para conversar. Como eu digo, não é uma conversa só sobre economia, é uma conversa divisão de mundo, né? Bem, muito obrigado, professor. É assim que a gente coloca um ponto final nesta edição do Pauta Especial. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira e, é claro, eu conto com você.